Seja muito bem-vindo ao Bíblia Café e Companhia, onde a palavra de Deus se encontra com conversas reais ao redor de uma mesa, com fé, café e transformação. Hoje vamos falar sobre um tema urgente, a crise das apostas e a ruína silenciosa que ela tem provocado em muitas famílias. Eu quero te apresentar os 4 agentes dessa conversa: as casas de apostas, os influencers que as divulgam, os jogadores que se prendem a esse sistema e você. Minha intenção é mostrar como isso pode ter mais a ver com a nossa vida do que o que podemos achar sobre esse assunto. Então me dá um pouquinho da sua atenção e que o Espírito Santo nos abençoe com a sua maravilhosa graça do entendimento. As casas de aposta lucram com a perda de muitos. Mas e nós? Será que não fazemos o mesmo ainda que em outras áreas da nossa vida? Isaías 5,18 fala que: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Esse versículo faz parte de uma série de ais que o profeta Isaías pronuncia contra o povo de Judá. A partir do versículo 8, Isaías começa a enumerar pecados sociais específicos. O versículo 8 denuncia a ganância dos ricos e poderosos, que acumulavam propriedades, casas e campos, sem considerar o bem comum. Já em 1 Timóteo 6,10, a gente encontra o texto que diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Paulo está orientando Timóteo a confrontar falsos mestres que usavam a piedade como fonte de lucro, estavam movidos por contendas, invejas e suspeitas malignas, tinham um coração corrompido, que viam a fé como um meio de ganho financeiro. A advertência culmina nesse versículo 10, onde ele deixa claro que não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Depois de ler esses versículos, a gente para e pensa: será que o meu coração já buscou lucro às custas da dor dos outros? Será que o meu coração é mesmo tão diferente do dono da casa de apostas? Mas olha, deixa eu te dizer com muito amor, se esse tema te incomoda, saiba que não é para te expor, é para te libertar. Influencer que promove apostas não parece vilão, mas influencia tropeços. O ponto é, e nós? O que fazemos com a nossa influência? Em Mateus 18,6, lemos que: mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos que confiam em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço. Mateus 18 começa com uma pergunta dos discípulos a Jesus: quem é o mais importante no reino dos céus? E Jesus responde com uma ação simbólica. Chama uma criança e a coloca no meio deles, e diz que somente os que se tornam como crianças entrarão no reino dos céus. Jesus enfatiza que a humildade é o caminho para a grandeza no reino, e que receber uma criança em seu nome é como receber a ele próprio. E daí Jesus proclama a advertência solene que lemos no versículo 6. Paulo também nos adverte em Romanos 14,13 sobre não fazer os outros tropeçarem. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, decidam viver de tal maneira que não causem tropeço nem levem alguém a cair. Bom, o capítulo de Romanos 14 trata de conflitos na igreja primitiva sobre questões secundárias, como, por exemplo, diferenças nas práticas alimentares, os dias que cada um considerava sagrados, dentre outras coisas. Não te parece que temos um problema aqui de falta de amor ao próximo? Por mais que as questões por trás desses versículos sejam diferentes das questões por trás dos influencers, o problema é o mesmo: a falta de amor ao próximo. O confronto no meu coração é real quando eu leio esses textos e me faz refletir. O que a minha influência tem gerado aos que estão ao meu redor? Edificação ou tropeço? Se você tem pensado sobre a mesma coisa, me deixe falar isso. Mesmo que você tenha errado, Cristo continua sendo o caminho de volta. Nem todo jogador é ganancioso, muitos estão desesperados. Mas em ambos os casos, a raiz do problema é a mesma, a falta de confiança em Deus. Vamos analisar o que diz Provérbios 11:28.
Quem confia nas riquezas cairá, mas os justos florescerão como as folhas na primavera. Olha como essa tradução traz ênfase à falsidade da segurança no dinheiro e o contraste com a vitalidade dos justos. Os justos são comparados aqui ao florescimento natural da primavera, e essa é uma imagem de vida, renovação e bênção duradoura. O versículo 28 está inserido no capítulo 11 de Provérbios, que é composto de ditos de sabedoria de contraste. Em outras palavras, esses versículos colocam lado a lado o caminho do justo versus o caminho do ímpio. Por exemplo, vemos generosidade versus ganância, quem confia em Deus, quem não confia. Ou seja, a segurança verdadeira não está nas riquezas materiais, mas em viver com justiça diante de Deus. Lemos recentemente em 1 Timóteo 6,10 sobre o amor ao dinheiro como a raiz de todos os males. Se voltarmos 2 versículos e lermos 1 Timóteo 6,8, veremos que Paulo nos exorta com um chamado à contentação com o que temos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes com isso. E no Salmo 37, dos versículos 3 a 5, lemos: Confie no Senhor e faça o bem. Então você habitará seguro na terra e prosperará. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Perceba que aqui Davi nos faz um chamado a uma vida de fé ativa, descanso em Deus e rejeição à ansiedade gerada pela aparente vantagem dos ímpios. E aqui eu reflito sobre a minha própria satisfação, porque insatisfação constante é solo fértil para o engano. Talvez a sua ganância ou desespero tenha partido de uma insatisfação com a sua vida atual e tenha te feito cair. Mas mais uma vez eu quero te dizer que mesmo em queda silenciosa, o céu vê você e quer te restaurar. Enquanto o sistema lucra com a queda, Jesus se entrega para nos levantar. Ele não explora, ele resgata. Em Mateus 6,33 lemos: Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Esse versículo está inserido no Sermão do Monte, Mateus de 5 a 7, onde Jesus ensina sobre a vida no reino de Deus. O capítulo 6 especificamente trata de, entre outras coisas, como devemos praticar a justiça com sinceridade, oração, jejum, ofertas, a relação correta com as riquezas e a libertação da ansiedade em relação às necessidades da vida. E então ele nos garante que o Senhor mesmo cuidará das nossas necessidades. Em Filipenses 4, de 11 a 13, Paulo nos ensina: Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho, sem viver com quase nada ou com tudo. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Que possamos permanecer de pé juntos ao nosso Senhor Jesus, pois é dele que vem a nossa força. Mas deixa eu te dizer mais uma última coisa. Essa conversa toda sobre casas de aposta, influencers e pessoas aprisionadas em jogos de azar foi apenas um pretexto para te falar que, mesmo que muitas vezes possamos achar que a nossa realidade está distante desses agentes, os sentimentos dos nossos corações podem ser os mesmos. E nós poderemos cair se não prestarmos atenção nisso. Mas mesmo que caiamos, no final de tudo, há uma verdade que se impõe com graça. Cristo é o único rei que não lucra com a queda dos outros, mas entrega a sua própria vida para levantar os que caíram. Enquanto o mundo constrói sistemas de aposta, ele constrói pontes de restauração. O seu reinado é justo, eterno e baseado no amor, não na exploração. Que a nossa esperança esteja nele. Louvado seja o nome do nosso Senhor para sempre. Amém. Talvez você tenha se visto em algo que ouviu hoje. Então ore, compartilhe, converse com alguém e lembre-se, em Cristo há sempre um recomeço. O Bíblia Café e Companhia vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Caso queira compartilhar esse estudo com a sua célula, pequeno grupo ou grupo de crescimento, te convido a ir até o nosso site e baixar o PDF dele.
Nesse PDF você encontrará mais detalhes sobre a nossa conversa de hoje. Que o Senhor te dê paz e te abençoe ricamente. Até o nosso próximo estudo.